Kawaguchi, começando com você, o governo russo alertou que os ataques que foram realizados hoje de manhã em Kiev seriam só o começo da resposta de Putin à explosão daquela ponte que liga a Rússia à Crimeia. Inclusive, o G7 convocou uma reunião de emergência para esta terça-feira, justamente para tratar desse assunto. Você acredita, Kawaguchi, pela vasta experiência que você tem aí fazendo a cobertura dessa guerra, que esse seja o momento mais tenso deste conflito? Esse é um momento muito complicado. O presidente Putin ele tem que dar algum tipo de resposta para o que se chama de falcões da política russa, ou seja, são os políticos mais extremistas, a parte que a entourage, o grupo que apoia o presidente Putin, mas que quer que ele use mais violência nessa guerra. Então é muito comum na Rússia que, para demonstrar poder, um líder, ele usa esse tipo de atitude, ele tenta demonstrar força, ele não pode se mostrar fraco. Então, por isso, ele adotou essa técnica de colocar o terror, ou seja, levar o terror para as populações civis da Ucrânia. Eu devo lembrar aqui que já tem alguns meses o Conrado vem falando da importância estratégica dessa ponte sobre o Estreito de Kerch. Ele sempre alertava a gente, olha, essa daí é um dos principais alvos, os ucranianos vão tentar atacar essa ponte. A gente não sabe exatamente quem que atacou, se foram os ucranianos ou com a ajuda de alguma força especial do Ocidente, provavelmente a gente não vai saber, mas o presidente Putin culpou a Ucrânia por esse ataque, que talvez seja o principal alvo estratégico dessa guerra, do lado da Rússia, e o presidente Putin ele tem que demonstrar força. Então, respondendo à tua pergunta, eu torço para que essa demonstração de força cesse, que esses políticos mais extremistas da Rússia fiquem satisfeitos com toda essa dor que eles já causaram no dia de hoje na Ucrânia. Mas a gente não pode descartar totalmente que esses ataques continuem. Quando o navio Capitânia da esquadra russa, o navio Moscou, foi afundado em abril, se seguiram aí cerca de 3 dias de ataques, mas os russos não atacavam alvos civis, eles só atacaram alvos militares. Dessa vez, eles estão atacando alvos civis deliberadamente com esses mísseis de cruzeiro. Kawaguchi, você lembrou bem que o Conrado sempre destacou essa ponte por ser um potencial alvo, né, Conrado? Até porque não é apenas uma ponte, ela simboliza muito mais para os russos, ainda mais pela anexação da Crimeia. Antes de mais nada, obrigado pela gentileza, Kawaguchi. De fato, eu acho que desde julho eu venho dizendo, quando esse negócio chegar na ponte do Putin lá, ali a coisa vai pegar fogo. Essa ponte é uma ponte muito simbólica, ela tem 18 quilômetros, né? É a menina dos olhos aí do Putin nesse símbolo de anexação da Crimeia. E o que a gente acaba vendo acontecendo ali, e era o que eu já dizia para vocês também, que a gente vai ter uma ofensiva cada vez mais forte. Eu usei palavras meio gauchescas aqui nas últimas participações, desde o mês passado, dizendo que a partir dessa invasão nova da Ucrânia para tentar pegar esses territórios que já foram ocupados pela Rússia, a coisa iria feder, né? Nós chegaremos no nível de boots on the ground, que é a verdadeira guerra. O Putin, vocês já viram depois disso? Já manobrou aí parte do seu exército. A Ucrânia, ao meu ver, está tendo apoio da OTAN há bastante tempo. O próprio secretário-geral da OTAN falou que não vai deixar, né, a Ucrânia perder essa guerra, porque ao passar do tempo, nós já estamos aí há muitos meses de guerra, o exército ucraniano é muito menor que o exército russo, e de onde é que eles tiram força para continuar invadindo num número cada vez maior? É sinal que eles estão aí com apoio não só militar, não só financeiro, não só bélico de armas, mas também com pessoal ali dentro, né, para fazer essas invasões de maneira muito mais específica. Inclusive, a gente falava, né, Kawaguchi, dos HIMARS, né, que são esses mísseis de longo alcance aí, que deveriam ser utilizados para atacar essas pontes, para fazer uma linha inimiga cada vez maior. E um outro ponto que a gente tem que levar em consideração aqui, que é algo que sempre dói meu coração, é a gente ver a Alemanha fazendo um joinha para a guerra da Ucrânia, a França fazendo um joinha para a guerra da Ucrânia, os Estados Unidos fazendo um joinha para a guerra da Ucrânia. Ucrânia, estamos com vocês, mas os mísseis estão caindo na cabeça da população ucraniana. É lá que as pessoas estão morrendo, é lá que eles estão separados das suas famílias, é lá que todo esse leste
da Ucrânia está sem luz, está sem internet, está sem energia, vivendo de maneira desolada. É isso que a gente tem que abrir bem os olhos e ver aí o custo humano e o custo civilizacional de uma guerra, de um ato, né, dessas proporções, como a gente vem vendo aí no decorrer dos meses, desde o final de fevereiro. Conrado, a guerra já vai completar 8 meses, né? E nessa segunda-feira, enquanto a Rússia lançava uma série de ataques de retaliação em massa contra alvos civis em toda a Ucrânia, na linha de frente da região de Donetsk, um grupo de soldados ucranianos disparou de um blindado contra posições militares russas. Eu quero voltar a falar do Conrado há pouco, falando sobre o aporte que a Ucrânia tem recebido, né? Principalmente a ajuda dos Estados Unidos, do governo Joe Biden, com armamento, dinheiro, muito dinheiro, inclusive. E aí, Conrado, qual é o interesse geopolítico dos Estados Unidos em ajudar a Ucrânia? O primeiro deles é levar a crise que os Estados Unidos vive para o exterior, né? Colocando, a gente viu a narrativa americana desde o início, eles falavam, né, da escalada dos preços do Putin, para mostrar que a inflação americana era um resultado agora do que estava ocorrendo lá no leste europeu. Um outro ponto específico que a gente vê em relação a isso também são as relações que existiam do governo Biden, do seu filho Hunter Biden também com a Ucrânia. Então alguma coisa aí está por trás que não consegue vir à tona aí dos organismos internacionais, nem da grande imprensa, que vai fazer com que essas ligações, muitas vezes delas escusas, fiquem mais evidenciadas para o grande público, porque isso aí certamente tiraria poder, tiraria visibilidade do presidente Biden, que vem sofrendo aí uma sequência de ataques nos Estados Unidos, não só no campo político, mas também no campo da sua figura pessoal, né? No momento que ele tem desentendimentos, no momento que ele tem falhas de memória, no momento que ele não sabe para onde se encaminha nos discursos. Quanto mais para longe eles jogarem essa guerra, né, mais o Biden fica protegido lá nos Estados Unidos. Por isso, essa força descomunal de dar bilhões e mais bilhões, já está aí na casa das mais de uma centena de bilhões de dólares dado para a Ucrânia para conseguir permanecer com essa guerra, já que vale muito mais a pena para a proteção da figura do Biden lá nos Estados Unidos. Luiz Kawaguchi, em meio a essa escalada da violência dessa guerra, acabei de descobrir que você vai voltar para a Ucrânia, né? Tô tentando aí chegar pelo menos ali perto da fronteira, sentir como é que tá o clima, ver como é que se dá para entrar, né? Eu tô com essa perspectiva aí para os próximos dias. Você vê, Kawaguchi, o papel de Zelensky nessa guerra, essa resistência do presidente ucraniano? Eu acho que para o presidente Zelensky ele não tinha muita opção. Ele é muito criticado desde o início da guerra por não ter evitado essa guerra. Mas eu acho que um homem sozinho não teria capacidade de evitar essa guerra. A gente lembra que na Constituição da Ucrânia já existia aí uma determinação, quando Zelensky assumiu, já tinha na Constituição da Ucrânia que a Ucrânia deveria tentar fazer parte da OTAN. Então, muitas pessoas atribuem ao Zelensky como se fosse um erro, mas se a gente for analisar pelo outro lado também, ele ganhou muita força política quando os Estados Unidos ofereceram para ele uma carona para sair da Ucrânia, e ele decidiu ficar e apoiar o seu povo. Então, não é importante só o que o Zelensky fala, mas a forma que ele fala. A forma que eu digo porque ele está ele está dentro da capital ucraniana, quando ele faz os seus discursos, muitas vezes ele é filmado na rua, e ele está correndo risco, ele é um dos principais alvos. Então, a mensagem que ele passa, ela é reforçada por uma força política de quem está no terreno e quem está com o preço aí de perder o seu próprio pescoço. Então, acho que há diversos lados, a gente não pode ver apenas um lado negativo, como a Rússia tenta pintar, e também também seria exagero falar que ele seria o Winston Churchill, como o Ocidente tentou retratá-lo no início da guerra. E nesta segunda-feira, durante uma reunião urgente da Assembleia
geral para discutir a anexação de 4 regiões ucranianas por Moscou, o embaixador da Ucrânia nas Nações Unidas denunciou a Rússia como um, abre aspas, Estado terrorista, fecha aspas. Já Volodymyr Zelensky, por sua vez, disse que a Rússia premeditou ataques para provocar pânico entre os ucranianos e que o principal alvo é a infraestrutura energética do país. Aí eu te questiono, Kawaguchi, por que este seria o principal alvo? Ele, nesse momento, ele está tentando incutir o medo, ele está tentando fazer a Ucrânia, ela estava com o momentum da guerra, ou seja, ela estava vencendo, ela estava conseguindo retomar diversas partes aí do território ucraniano, do campo de batalha, e estava tendo muito sucesso. Ela conseguiu libertar uma grande faixa da região de Kharkiv, estava tomando diversas regiões, se aproximando até da capital, na cidade de Kherson, que é um dos principais objetivos militares da Ucrânia. Ou seja, a gente diz no jargão militar que ele tinha momentum, ele estava com a iniciativa da batalha. Então, quando o Putin ataca a infraestrutura, ele está querendo apavorar a população. Ele está querendo levar o terror para a população civil e está tentando reverter para que os ucranianos tenham medo de voltar a combater, tenham medo de retomar esses territórios que eles perderam, para não ser alvo de mais outra chuva de mísseis como essa. Então é o Putin tentando retomar o momento, retomar a iniciativa da batalha. Ele já anunciou algumas semanas atrás que estava fazendo uma mobilização parcial. Só que esses cerca de 200 mil combatentes que ele está mobilizando, eles ainda levam um tempo para chegar no campo de batalha. Enquanto isso, o Putin tem que criar fatos, tem que criar vitórias, mesmo que elas aconteçam à custa da população civil, o que é totalmente reprovável. A população civil não é um alvo no campo de batalha. Putin não está sendo honrado ao travar essa batalha, atacando civis. Quando mesmo uma guerra, a guerra, uma vez que ela é instituída, a guerra aí é o pior aí, talvez um dos piores problemas humanos. Mas quando ela se instala, ela tem que seguir algumas regras. E o Vladimir Putin não está sendo honrado para seguir nenhuma delas. Bom, provocar medo, né? Provocar medo, Conrado, pânico na população, faz parte também da estratégia de guerra. É guerra, né? Não é uma brincadeira, não é um jogo de videogame, não é jogar War, é guerra, é gente morrendo e bomba na cabeça. Eu tô indo agora, quinta-feira, tô indo pra Romênia, vou lá também, voltei para votar agora, eu tava fazendo a fronteira da Ucrânia ali, eu fiz Polônia, fiz Eslováquia, fiz Hungria, e agora eu vou fazer a Romênia lá do outro lado, então tô voltando para lá, volto pro segundo turno. Mas só pra gente falar nessa tática da Rússia desde o início, quando ela chegou projetando essa ferradura ali, tentando chegar em Odessa no sul, tentando chegar em Kiev por cima, o objetivo deles era exatamente o que eles fizeram lá em 2014, né? Que foi exatamente o quê? Tentar abocanhar o maior pedaço possível, no jargão vou falar aqui um palavrão, né? Eles tentaram engolir uma montanha para depois defecar um ratinho. E era isso, eles estavam tentando botar todo esse terror para depois ficar com a parte do Donbás ali, já que eles tomaram nesses primeiros meses de guerra até o rio Dnipro ali, que é esse rio que divide a Ucrânia. E o que a gente viu acontecer nessa quebra de estruturas é exatamente uma forma de defesa da Rússia, porque já que eles tomaram esses espaços, no momento que eles quebram tanto quanto a usina de Zaporizhia ali, que é a maior da Ucrânia lá, talvez a maior da Europa em produção de energia, o objetivo é deixar o inimigo com uma linha de suprimento cada vez mais distante, cada vez mais difícil, porque quando a Ucrânia vai reinvadir, retomar esse espaço que foi tomado num primeiro momento pela Rússia, eles podem até invadir, mas eles estão chegando num terreno que já não tem mais civis, quem estava ali ou fugiu, ou foi morto, ou foi preso, né? É um terreno que a Rússia já domina todo ele e eles estão
muito longe das fontes de suprimento, para chegar armamento, para chegar munição, para chegar ajuda humanitária, para chegar alimentação, para chegar água. Faz parte da estratégia tu jogar a linha de suprimento do inimigo para o mais longe possível. É por isso que essas pontes do rio Dnipro estão sendo atacadas constantemente, e todas as pontes e às vezes o meio de energia possível que poderia ser de base utilizado pela Ucrânia também vão sendo destruídas. O horror da guerra é exatamente esse, não é uma brincadeira, né? Então, quando a gente fala de guerra aqui, a gente está falando de vidas perdidas, e aqui na sua imensa maioria do povo ucraniano. Kawaguchi, para a gente fechar, 30 segundinhos, a sua última consideração. Eu acho que a gente tem que ficar de olho agora no que vai acontecer, ou seja, o Putin, eu espero que ele não continue com essa estratégia de terror, de atacar os civis. A guerra está instalada, é uma pena, mas que ele se atenha a atacar os alvos militares como ele vinha fazendo no início, que ele não ceda à pressão dos falcões russos, dos extremistas russos, para atacar pessoas inocentes.